Ruipod apresenta... Seja bem-vindo ao Como é que Pode, o podcast que conecta as marcas ao futuro. O que elas estão pensando, o que elas estão refletindo. E nesse formato que a gente está fazendo, a gente está trazendo as marcas e os bastidores do que acontece com relação a essas marcas, com relação ao podcast delas. E nesse podcast eu sempre trago quem? Minha sócia, braço direito, Bia Tomiello, Head de Growth, para falar sobre o que acontece, o que pensam, como reproduzem. Globo... Não, mentira, não é Globo Repórter. É o Como é que Pode. Então vamos lá. E aí, Bia, beleza? E aí, Marcinho, beleza? E você? Eu gostei do Marcinho. Acho que a galera não vai ver na edição, mas aqui no onde a gente tá gravando, o Marcinho colocou o nome dele com 3 M's. Isso foi um cliente que inclusive me deu um copo. Deixa eu ver, tem esse copo. Eu tenho esse copo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha ele aqui, ó. Tá escrito Legal. Marcinho. Marcinho. Muito bom. Eu ganhei esse presentinho aí, porque a galera me chama de Marcinho. Bia, vamos falar hoje sobre um cliente que a gente tem um carinho. É difícil que a gente tem carinho especial por todos eles, mas a Anglo American tem um lugar no nosso coração e não conseguimos negar. Disfarçar. Nem disfarçar. A gente não consegue disfarçar, não tem jeito. A gente gosta e eu queria muito falar sobre isso. Essa é a primeira pergunta. O que faz a gente ter esse carinho tão especial pela Anglo American? E depois eu vou falar de setor da mineração, que é o setor leve, fácil, né? Mas o que faz a gente ter esse carinho tão especial com a Anglo? Ai, Marcinho, acho que é uma resposta dos dois, né? Porque você tá com a Anglo mais tempo, né? Você tá no projeto mais tempo, entre agora nas últimas 2 temporadas. Ai, mas é até bom essa pergunta, porque aí o senhor Matheus para de falar que eu falo isso para todos os clientes, né? Que eu amo trabalhar com a Anglo, assim. O que eles têm diferente? O que Matheus, Letícia, a Deia têm diferente, né? A Anglo como um todo, assim. Cara, eles estão muito engajados no podcast. São muito engajados no podcast. E além de ser muito engajado no podcast, eles confiam muito no formato e eles entendem exatamente a função do podcast. É tão maluco, porque, olha só, é um cliente que ele está num nicho extremamente tradicional, só que ele tem uma visão completamente atual. E que vai muito além de muito cliente que está no mercado, no nicho de inovação, futurismo, para conteúdo. Então, assim, nossa, eles confiam muito na gente, a visão estratégica, sabe exatamente o formato, entende qual que é a métrica, sabe qual que é o objetivo, sabe o que é médio e longo prazo, sabe o que quer, sabe a importância da retenção, sabe a importância de ter uma construção de conteúdo, né, de ter uma recorrência. Então, assim, o que faz a Anglo ser tão xodozinho, tão no coração, é eles saberem de tudo isso e eles sentarem na cadeira de estrategista junto com a gente e fazer o melhor que a gente consegue. Então, assim, eu não tenho na Anglo, nas reuniões de reporte, né, de projeto, eu não tenho ali um cliente só. Eu tenho uma dupla extremamente inteligente, extremamente provocadora para fazer algo melhor. Então é muito legal isso. Acho que no meu ponto é isso. Assim, eles são muito estratégicos e todos os 3, assim, que estão geralmente ali nas reuniões de reporte, né? Eu dou destaque mais para os 3 porque é o que está ali no dia a dia comigo. É muito assertivo. Então, assim, a Anglo, por exemplo, é tudo muito assertivo. Eu vou parar de falar, senão eu vou continuar. Não, eu acho que é muito legal isso que você está trazendo. Para eu também não ser repetitivo, eu acho que está num lugar e que a ideia é falar um pouco sobre isso, né, sobre maturidade de quem está sentado na cadeira, que isso reflete ao que a marca é. Não dá para você, como marca, e aí eu estou saindo do marketing e da comunicação, e você colocar uma pessoa que não tem essa profundidade, que não consegue pensar, que não consegue raciocinar, que demanda dado, mas que não entende, que não procura saber, que leva perguntas questionadoras para melhorar e que às vezes tem uma visão de muito curto prazo.
Sabe aquela coisa do Thundercats, visão além do alcance? Poucas pessoas vão ter isso porque se entrega à idade da década de 80. Mas tem uma lógica que é isso. A gente precisa ter uma visão além do alcance para poder falar de marketing, falar de comunicação. Não tem como você, e eu vou entrar no setor como eu falei, mas não tem como você dialogar com uma equipe de comunicação e marketing que não te provoca nesse lugar e que ela não vê ali no primeiro degrau. O que está no primeiro degrau? Um produto audiovisual de 30 minutos. Esse é o que eu vejo aqui na frente, que é o que vai para o YouTube, que é o que vai para o Spotify, que é o podcast. Mas, como você sabe bem, eu tenho uma expressão aqui que é subir o drone. Quando você tem uma equipe que sobe o drone, que consegue entender para onde está indo esse podcast, o que ele é, o que ele representa para a marca, o que ele representa para o negócio, aí você ganha um grau de maturidade para essa produção, né? E como eu falei, eu quero entrar nessa pergunta com você. A gente está falando de mineração, que é uma área muito difícil no nosso país, apesar da gente atender, da Anglo ser uma marca global, né? Mas a gente está atendendo, falando de uma área que é muito difícil, que a gente tem uma valência negativa. O que quer dizer valência negativa, né? Para quem não conhece esse termo, é quando você tem uma alta popularidade digital, mas as pessoas falando mal. Então, ou seja, a sua marca é muito popular, mas porque todo mundo fala mal. Então, você tem uma crise de governo, você tem uma questão que envolve o meio ambiente, que envolve a sustentabilidade. Aí você vai ter uma... Aí, por exemplo, você tem uma COP, ou você está dialogando uma ODS da ONU, e aí isso vira um problema, às vezes, complicado, ativista, e aí a mineração... Então, toda pedra chega na mineração, não tem jeito. Mas a gente precisa construir conteúdo nesse território. É esse lugar que a gente precisa fazer. Então, como é que é isso, Bia? Quando você contou bem, a Anglo está aqui há mais tempo, talvez um dos clientes mais antigos da Wipod, mas quando essa demanda chega para você, chega para essa estratégia, como que isso bate aí na Bia, que gosta de desafio, porque eu sei disso? Bate no caso da Anglo, do nicho, né, de tudo, todo o contexto social que a gente acompanha, bate com vontade, porque aí o processo de imersão, ele não é como na Encamp, né, que a gente falou em um outro episódio, de só entender a audiência. Nesse caso, eu não tenho que entender só a audiência, eu tenho que entender o propósito do cliente. Então, o projeto de imersão é muito mais na marca, é na empresa, é nos princípios. Então, assim, a gente teve que consumir muito na fonte de quem está no dia a dia, dos projetos de melhoria. Então, assim, mineração, a gente sabe que mineração, né, está ali para fazer, mas existe algumas questões para a liberação de uma licença que a mineradora tem que cumprir. Então, quais são essas questões, né? Qual que é o projeto social que a gente tem que estar fazendo ali naquela comunidade? O que a gente tem que estar trazendo? Quais são as palavras importantes para mostrar que tem como a gente fazer uma mineração que ela está diferente do que as notícias estão mostrando, do que as notícias estão trazendo. Porque, assim, é isso. É uma gestão de crise. Quando para acontecer uma gestão de crise, é uma gestão de crise extremamente delicada, né? Ainda mais nos assuntos que a gente está tendo, nos eventos que a gente está tendo em relação à sustentabilidade. Então, o desafio é entender a marca, entender qual que é o trabalho, a essência disso e como que ela está fazendo. E se ela realmente está fazendo. Então, é um caminho oposto, assim, né? Porque aí eu tenho que ver como é que a gente vai conseguir se posicionar e aí depois eu vou para essa audiência. Mas essa audiência, ela já vem contaminada de uma pesquisa pública no sentido de um jornal, né? De uma televisão, de uma rede social. Então, eu começo a meio que brincar com essas palavras. Eu falo que essa parte da estratégia, a gente meio que faz uma alquimia, né? Eu vou pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali daquela palavra, esse comportamento, e eu vou traçando. Só que não é pensando no imediato. Então, a gente tem que fazer essa alquimia dessas palavras, né? Então, por exemplo, a gente teve uma questão no início do ano de uma concorrência que eles estavam fazendo, assim, eu não sei se a palavra é essa, inclusive tem até aqui, né, eu tenho uma licença poética de não ter do nicho, mas era como se fosse uma concorrência ali. Então eu tenho que entender como é que essas notícias estão indo e como é que elas estão voltando para dentro da marca.
Então, aí a gente foi entender como é que a equipe da agência estava fazendo a campanha, onde é que a gente ia ter inserção, era televisão, era jornal, era rádio, e como é que isso podia impactar dentro do nosso podcast, até porque o Conversas que Inspira é justamente para mostrar esse outro lado, né? Uma mineração mais sustentável, como é que a gente trabalha a população, como é que as pessoas estão integradas dentro do nicho, do segmento, como é que a Ângulo vê sobre isso. Inclusive, o episódio da Ana Sanches ele é fantástico, porque ela traz muito desse dia a dia. Então, o desafio ele vem diferente, né? Onde eu não preciso ouvir tanto a audiência, por conta de todo um contexto social, mas eu começo a ouvir mais ali o cliente, o que ele está fazendo, como que ele está fazendo. E aí, gente, aqui eu acho muito importante a gente destacar que não é fazer cortinas de fumaça. A gente realmente vai olhar, né? E a gente coloca isso de uma forma muito real. Já teve projetos que a gente simplesmente escolheu não fazer, porque a gente via que o que era pregado não era real. Então, é muito importante a gente também deixar isso claro, né? Que como é uma construção, o podcast não é só apertar o REC e começar a conversar. Existe uma construção por trás. Existe uma pesquisa interna, existe uma pesquisa do convidado, uma conversa com esse convidado, conversa com o cliente. Então, a gente vai apurando esses fatos, o que está acontecendo, para estar colocando isso também para a nossa audiência, né? Então, é bem mais desafiador, com certeza. É um trabalho de reputação muito grande, né? Porque quando a gente está voltando lá no podcast Canva, e para quem não sabe o que é o podcast Canva, vocês têm que ouvir o episódio anterior, tá? Não vou explicar de novo, não. O que rola? Quando a marca ela chega ali e ela fala sobre o que está acontecendo, principalmente do ambiente externo, e tem uma fala do Matheus que eu acho muito legal, é o como que as empresas da mineração elas pensam setor. Elas não pensam produto, elas pensam setor. E isso é muito legal, porque há um fortalecimento do setor e como que a gente tem que trabalhar essa reputação. Volto a dizer e repetir o que você falou. Não é uma cortina de fumaça, vamos falar o que é. Vamos botar uma cortina de fumaça aqui. Mas o problema é que um das grandes ganhos do podcast é você ter profundidade e não ficar na headline da mídia. Então, quando você ouve uma mídia, um jornal, né, na televisão, você tem uma headline, você tem uma matéria ali de 2, 3 minutos e que não vai conseguir aprofundar o que está acontecendo, o que realmente aconteceu ali, né? Óbvio que é um setor muito preocupado com reputação, é um setor que contrata a RepTrack, que é um dos maiores centros de pesquisas de reputação no mundo, né, para entender quais são os pontos, onde precisa conversar sobre isso e trazer elucidação para a população em geral, porque a gente vive de produtos que são advindos da mineração. A mineração não é não, assim como a gente vê isso na indústria, né? As pessoas falam assim, não, eu só tenho problema ruim da mineração, desliga a chave da mineração. Eu falei, tá bom. E nós vamos trabalhar em home office como? Né? Como é que nós vamos fazer isso? Então, assim, quantas coisas advêm da mineração? Então, a gente precisa falar disso. Quando você vê uma marca topando entrar nesse território, e isso é um ponto, né, que você traz muito, que é a importância do diagnóstico e da imersão da marca, de entender a quantidade de palavras importantes, de territórios importantes de você se colocar, faz isso como centro do projeto, né? Eu queria te fazer essa pergunta focado nisso, assim. Depois de mapeado esse diagnóstico, depois de entendido isso, como é que isso se encaminha para as plataformas, né? Como é que você tem ali, vamos pegar esse exemplo da TV versus o podcast, né? Como é que a gente vê isso, né? Como é que eu traduzo isso para essa lógica de podcast e de território de marca? Então, a gente faz essa pesquisa, né, essa imersão ali com o cliente, e de fato a gente vai construindo esse quebra-cabeça. Então, assim, eu vou entendendo quais são. Depois de entender essa questão do cliente, do mercado, a gente vai entendendo a volumetria dessas palavras. Então, qual que é o volume de busca dessa palavra X e quando ela tem mais pico? Então, eu uso ali ferramentas para entender essa volumetria, né? E também quando existe algum pico de busca. Então, eu já sei que quando tem evento da área de sustentabilidade, vai ter pico de busca para ângulo, vai ter pico de busca para mineração. E aí a gente começa a construir esse quebra-cabeça, tanto em relação a frases, as palavras, o que as pessoas estão buscando, quando tem qual que é essa volumetria.
Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma palavra que ela tem 500 buscas no mês, em mês baixo. Mas quando a gente tem um evento, ela vai para 2.000 buscas. Então, assim, quando eu estou no pré-evento, eu tenho aí 1.200 buscas. Então, a gente pensa sempre numa cauda média longa, justamente para a gente não ficar querendo surfar só naquele pico. Então, mineração, aconteceu vou dar um exemplo, aconteceu alguma tragédia, tem a mineração. Gente, eu não quero mineração. As chances, elas são ótimas, porque tem uma volumetria gigante, eu tenho uma busca toda semana, todo dia, mas ela é interessante para o negócio? Não, não é. Foda-se mineração, não é isso agora, entendeu? Então, assim, eu vou pegando qual que é mesmo a nossa construção de autoridade, qual que é a nossa reputação. Por isso que é a imersão na marca, na audiência, né? Eu quero isso a médio e longo prazo, então eu vou construindo um pouquinho cada dia, justamente para quando vem essas buscas, esse volume muito alto no mês, a gente está ali já indexado no Google, indexado no YouTube, indexado no próprio Spotify. Então, assim, e o Spotify ainda é mais delicado, porque a gente está falando de uma página só de indicação. Então, a gente consegue colocar os nossos clientes naquela página de indicação, né? Através desse estudo mesmo, dessa audiência, de entender como que as pessoas estão consumindo. E é engraçado, não sei se isso é engraçado ou trágico, né? Porque quando a gente vê, mas é interessante, porque quando a gente pega um dado de pesquisa de que o podcast ele já passou, com relação à aquisição de informação, o podcast já passou rádio e já passou jornal, impresso e revista, que são hábitos de consumo que a gente tinha muito, né? Então, assim, vou ler o jornal impresso para entender o que está acontecendo, vou ouvir o rádio, ver uma revista. O podcast ele já subiu esses meios de comunicação. E como é isso, né? Como é que é trazer profundidade para esse setor, de que vive muito mais de headline do que de conteúdo, né? Como é que você vê isso, pensando em retenção, pensando em buscar isso e outros objetivos, inclusive, que a gente pensa para 26 aí com a própria Anglo? Como é que foi essa aquisição de informação para esse setor? Assim, é aquilo. A audiência que vive de headline, ela vai viver de headline em qualquer lugar, né? Então, assim, não é uma questão, aí é um hábito de consumo que, infelizmente, ele está um pouco além aí do que a gente consegue interferir. Mas, cara, você vai com, assim, como é que eu posso responder isso? A gente vai amarrando essas informações, sabe? Eu acho que é muito isso, assim, é ficar muito ligado no que está acontecendo. E também muito ligado no cliente. Então, ele está ali no dia a dia. Então, é muito importante ter essa comunicação muito direta, porque ele levanta a mão quando acontece algo nesse sentido, né? Quando tem alguma coisa que vem de última hora, ou que a gente não está esperando, ou então algum tipo de comentário, algum tipo de intervenção do próprio governo nesse sentido. Então, a proximidade com o cliente é muito, muito bom, assim, porque para nós é muito tranquilo, a gente entra ali, como a gente já tem a base muito estruturada da estratégia, quando alguma coisa nesse sentido acontece, levanta a mão, a gente vai nessa base da estratégia e sabendo que a autoridade, né, as palavras-chave de autoridade, elas já são bem indexadas, a gente vai ajustando. Então, não tem problema ir ajustando esses metadados, né, ao longo do caminho, desde quando a indexação está muito bem estruturada. Só que isso não é feito em um projeto de 6 meses, um projeto de 1 ano. A gente está falando de um projeto de 3 anos. Então, entende? Eu já tenho muita estabilidade e maturidade de autoridade em relação ao nicho para poder brincar com essas palavras, sabe? Eu queria que você trouxesse uma coisa que você falou comigo uma vez, né? A gente estava olhando os relatórios e tal, e você acabou de falar isso. É um projeto maduro, né? Com Sim. pessoas maduras tocando e que tem já quase um LTV ali de um tempo de maturidade por tempo também. Quando a gente olha o podcast de uma marca global, a gente está falando e a gente vê que o conteúdo brasileiro tá performando bem, né? Fala um pouco disso, assim. A gente se depara às vezes com clientes que são globais, que têm desafios, clientes que não têm autonomia para a produção de conteúdo, porque estão conectados a um cliente global. Fala assim, não, mas eu não posso fazer porque só a marca, só a filial, só Estados Unidos pode fazer, só a Europa pode fazer. Cara, como é que é isso dentro da Anglo? Né? Foi um desafio lá no início, quando a gente falou de YouTube.
que a gente está colhendo já nesse sentido, especificamente? Caraca, tipo, esse, no caso, esse ele é específico do YouTube, né? Esse é uma questão ali específica do YouTube, porque a gente está falando de uma plataforma que ela também sempre atualiza. Então, o YouTube ele começou a atualizar essa questão de tradução, de IA ajudando, tem meses, tem 8 meses, que ele começou a testar e liberou, né, pra gente. Então, assim, no caso do canal da Anglo, é muito delicado, porque eu tenho uma série de conteúdos sendo publicado ali dentro do canal. Um é em espanhol, outro é em inglês. Aí me aparece do nada um inglês com francês. E eu tô com um canal que ele é global e o IP dele é americano, vamos colocar assim, né? Tipo assim, ele foi construído dentro de uma estrutura americana, dentro do território deles, assim. Eu tenho que existe muita gente entrando no canal de várias nacionalidades. Então, aí fica aquela coisa do algoritmo. A gente fala que essa parte de metadados, só para deixar mais claro, para não deixar tão técnico, quando a gente fala otimização, metadados, nada mais é do que eu alimentar a inteligência do algoritmo com o que o meu conteúdo está falando, o que o meu canal fala, com uma base de audiência que vai buscar. E aí ele faz um match perfeito entre quem está buscando e o nosso conteúdo. Fazer isso em uma língua só é maravilhoso. Num canal só em português, gente, fantástico. Agora, fazer isso em um canal que ele tem tantas nacionalidades nesse sentido, tem várias línguas, é muito delicado. Então, é um desafio muito grande, porque eu não sabia o nível de impacto que o podcast ia ter dentro do canal. Né? Porque, assim, a gente cuida ali da parte do podcast, né? Da playlist de podcast do YouTube Music, mas que também distribui no YouTube normal. Então, foi muito interessante, porque o podcast da Anglo, né, Conversas que Inspiram, ele começou a trazer uma agência que traz uma retenção maior, uma qualificação maior para o canal de forma geral. Eu estou falando de um conteúdo que é distribuído a cada 15 dias, um episódio longo, com os cortes e shorts ali ao longo das semanas, que é pouco, perto da quantidade e volume de conteúdo que as outras produzem e vão publicando, mas que aquele pouco conteúdo direcionado para a audiência certa traz impacto no canal de forma geral. E para 26, a gente ainda está sendo mais ousado, né? Então, assim, porque a gente conseguiu fazer um teste esse ano em relação aos conteúdos e a gente está reformulando, né, a anatomia do episódio para o ano que vem a gente começar a aplicar exatamente o que rolou nesse teste, que foi muito positivo. A gente conseguiu ver que a retenção aumentou muito em alguns conteúdos por conta de um ajuste ali de tempo, né, de minutagem. E aí a gente está trazendo isso para 26. Então, se em 25 a gente conseguiu esses dados dentro do canal global, com um conteúdo que ele era maior, imagina agora que a gente entendeu como que a audiência do nosso canal se comporta. Então, para 26, eu espero que realmente os Conversa que Inspira, ele vai para fora. Eu vou ter o Brasil, eu vou ter os Estados Unidos, eu vou ter o México, vou ter todo mundo falando ali com a frente do podcast. E muito legal isso que você está trazendo, porque assim, quando a gente reformulou, né, a gente também é uma prática que a gente tem começado a fazer com os clientes, que é rever. Você trouxe uma coisa no episódio anterior falando sobre o podcast é um elemento vivo, que é algo que a gente fala muito aqui, né? Até contradizendo o que a gente vê no mercado audiovisual, no mercado, às vezes, de publicidade, propaganda, comunicação, os planejamentos são muito longos, né? Você faz um planejamento estratégico de ano, e aí você fala assim, cara, pensei nisso aqui, a gente se fala daqui a um ano. Ou, nas melhores dos casos, a gente se fala daqui a 6 meses. Essa é uma coisa que a gente não acredita aqui dentro da iPod. Planejamento é uma coisa, você faz um planejamento, mas o acompanhamento desse planejamento você faz diariamente, você tem reuniões, a gente faz reuniões mensais, né? E nesse review anual que a gente fez da Anglo, a gente estava falando muito que o canal, ele virou um canal de branding, né? Ele virou um canal que não é um canal de produto, obviamente, a gente não fala assim, ó, vamos ali falar do nosso minério. Não é isso. Né? A gente está falando de branding, a gente está falando de marca. O próprio nome do podcast, a Claudete, que foi a pessoa inicial a falar de podcast, né, dentro da Anglo, ela falou, a gente quer fazer conversas que inspirem as pessoas. Isso é muito bonito, né? Fala, cara, pô, mas é isso mesmo, olha que legal e tal. Então virou um canal de branding. Quando a gente está falando, então, da reunião que a gente teve agora de review, de recap, né, vamos dizer assim, do projeto, a gente entendeu
de que o Conversas que Inspiram ele é mais do que um podcast, ele é um canal de branding da Anglo-América, né? Onde você está falando de marca, você está falando de valor, de visão, de futuro, a gente está falando desses pontos. E aí, Bia, eu queria que, né, encaminhando aí para o final do episódio, como é que a gente poderia provar isso, mostrar isso para o cliente? O que hoje tem neon assim para a gente falar, cara, pô, isso aqui é um bom raio-x, né, de branding, e principalmente mostra um caminho de futuro baseado nisso que você acabou de falar, né, de que a gente tem um 26 animado aí para trabalho de playlist, de canal global e tudo mais. Me conta um pouco o que a gente pode trazer aí. Eu acho que o exemplo mais prático é a indexação mesmo, né? O mais palpável, assim. Então, por exemplo, a Ana Sanches, ela assumiu, né, a cadeira de CEO da Anglo. Então, pensa essa notícia, né? A primeira mulher CEO tocando ali uma mineradora, liderança feminina. Então, muito jornal, né? Muito jornal impresso, muito digital começou a falar sobre isso. Só que a gente já tinha alguns episódios com a Ana. Então, se a pessoa pesquisa Ana Sanches, ela vai achar Conversas que Inspiram. Se elas pesquisam liderança da mineração, liderança feminina na mineração, os episódios com a Ana Sanches e um outro episódio que a gente tem sobre liderança feminina. Então, quando a gente fala dos picos de busca, que é o exemplo que eu trouxe anteriormente, na resposta aqui, né, numa conversa agora que a gente estava tendo, é justamente isso. Então, assim, eu não estou falando pelo hype. Já acontece dentro da empresa. Então, já tinha episódios de mineração, né? Mulheres na mineração, liderança feminina na mineração, que é um mercado onde a maioria, né, é de homens ali. Então, acho que a forma mais palpável realmente é essa. Você busca, então, hoje, quem está aí assistindo a gente, pode buscar a Ana Sanches, liderança feminina na mineração, vão ser episódios do podcast Conversas que Inspiram, tanto dentro do YouTube, dentro do Google, dentro do Spotify. Acho que não tem exemplo melhor do que esse. E é legal você trazer isso, porque eu vejo, e até saindo um pouco da Anglo, mas obviamente usando a Anglo aqui como exemplo, é um desafio que as empresas têm, né? Seja as áreas de PR, né, de assessoria de imprensa, que é trabalhar as lideranças, né? O quanto que o podcast pode ajudar a trabalhar essas lideranças, né? Seja da área de sustentabilidade, seja da área de comunicação, finanças, qualquer área que ali a gente às vezes eu vejo que tem uma área que as pessoas, as assessorias de imprensa estão trabalhando muito, que é pegar o executivo, levar para um podcast, né? É uma saída muito interessante, muito legal, tem acontecido cada vez mais e tal, seja as pessoas perguntando para a gente, né, como, e aí, como que eu faço para participar dos podcasts que a iPod faz, mas tem um lugar de você ter o seu podcast e de poder trabalhar a sua liderança dentro da sua casa, dentro da sua mídia, que é o podcast que você tem, né? Eu acho que isso também é um ponto forte, assim, de que quando você bem trouxe o exemplo da Ana, né? Que antes do LinkedIn dela aparece o vídeo do podcast, porque ali nada mais ele é mais vivo do que o LinkedIn dela, porque o podcast fala sobre a visão dela, a visão de mundo, a visão dela de trabalho, a visão dela de negócio. É quase como um currículo em audiovisual, o podcast, né? Então, muito bem feito isso, né? E o quanto que a equipe da Anglo entende isso. Ô, Bia, eu acho que, assim, ficou claro aquela provocação do início, porque que a Anglo é um cliente querido. Eu acho que é um cliente que, mesmo tendo 3 anos de casa, a gente tem um futuro muito grande, muita coisa para rodar. Eu acho que um ponto importante, né? A gente tem uma equipe muito legal. Você falou lá no início, né? Você falou do Matheus, da Letícia, que é a dupla dinâmica, mas a gente tem a Claudete, que é uma das pessoas que começou. A gente tem a Dé e toda a equipe da agência, que também está trabalhando, está pensando, está trazendo soluções junto com a gente, né? Então eu acho que tem tá o pessoal, o Santiago da agência digital, é muita gente olhando para o podcast com bons olhos. Eu acho que isso também é algo que faz a gente ter tanto orgulho desse projeto. E, como eu queria dizer, todo final de episódio a gente tem uma pergunta chamada Como é que pode? E eu queria trazer aqui uma pergunta focada nisso. Como que pode empresas que são tão tradicionais acharem que podcast não é para elas? E você, Bia? Como é que pode empresas tão modernas quererem território de marca, quererem estar no digital e achar que o podcast não é para elas?
Muito bom, é isso aí. A gente tenta mostrar, gente, esse é um papel, inclusive, educativo, sem pretensão nenhuma, mas também entendendo o papel que a Wipod tem, de deixar esses assuntos mais claros, de trazer essa nova forma de pensar a comunicação, de trazer as marcas para pensar a comunicação de uma forma mais assertiva, de trazer dados para a mesa dos executivos, de tomar decisões mais assertivas. É para isso que o Como é que Pode existe, e é para isso que a Wipod existe também. Te espero no próximo episódio.